Teremos agora mais uma palestra sobre Web e Mobile, os campeões em brechas de segurança de dados. Como mitigar esse risco? E para falar sobre esse tema, nós convidamos o CEO da Olgasec, Rodrigo Fragola. Muito bem-vindo. Vamos recebê-lo, por gentileza. Obrigado. Muito obrigado, boa tarde para todos. Então, bom trabalho. Obrigado. Eu sou o Rodrigo Fragola, sou presidente CEO, da Olgasec. Eu tenho 29 anos aí de experiência na área de segurança de informação, e 25 anos desses 29 como empreendedor na área de segurança de informação. E tenho o prazer de estar aqui com vocês. A gente é meio que um dinossauro nesse processo, encontrei vários dinossauros aqui, amigos, e me sinto em casa aqui nesse ambiente. A Olgasec ela é uma distribuidora de produtos de segurança, e a gente vai falar aqui não sobre produto, a gente vai falar um pouquinho sobre abordagens de segurança em aplicação. O que a gente percebe é que o cliente, e é o cliente comum, esse grupo que está aqui é um grupo privilegiado, é um grupo que tem um entendimento muito mais apurado do que é segurança de informação, mas no dia a dia, o cliente é bombardeado com uma série de informações. Na área de tecnologia, e principalmente na área de desenvolvimento de software, a gente tem muito pouca informação coletada do mercado como um todo. Basicamente, o que a gente tem são algumas consultorias que atendem um conjunto de clientes e, a partir desse conjunto de clientes, de uma amostragem, eles conseguem tirar algumas informações. Então, basicamente, tudo que a gente recebe na área de segurança de informação em relação à aplicação é entre 40% a 70% de risco de alguma coisa. Então, não é um risco baixo. E aí o que acontece? Muitos dos nossos parceiros e a gente mesmo, muitas vezes o cliente ele vem procurando pentest. Por quê? Porque pentest é moda. Pentest é chique, pentest é legal. Certo? E a gente sabe que não é bem assim. A maioria dos clientes, quando a gente começa a perguntar o motivo de estar aqui para poder pedir um pentest, a gente começa a perceber que tem várias perguntas básicas e simples que não são respondidas de forma correta. Então, na maioria das vezes, a gente descobre que o problema do cliente não é um pentest. O problema do cliente é uma outra coisa. E seguindo um pouco a linha do nosso colega de manhã, sobre a execução do que é básico, a gente percebe que a grande maioria dos clientes que a gente atende não executam o básico. E aí a gente pensa, bem, num ambiente igual esse aqui, onde a maioria tem empresas grandes, empresas com uma área de estrutura de segurança estabelecida, por que a gente tem que falar do básico? Por dois motivos. O primeiro motivo é que as grandes empresas acabam focando muito nas principais BUs de negócio delas. Então eu tenho lá, vou dar um exemplo absurdo, eu tenho lá 160 aplicações, dessas 160, 50 são a BU principal e o resto tudo é secundária. Então o pessoal foca muito nas BUs principais. E o outro item que vocês vão ver mais na frente tem a ver com a cadeia de suprimentos. A gente tem hoje um grande problema na cadeia de suprimentos associado ao desenvolvimento de software. Certo? Então, quando um cliente chega para a gente com essa necessidade de pentest, a gente explica basicamente o seguinte: existem duas abordagens para você resolver um problema. O elo é horizontal, o elo é vertical. Na abordagem horizontal, a gente tenta mitigar a maioria dos bugs possíveis e imagináveis, certo? Sem entrar profundamente no problema em si. Se vocês perceberem, a maioria dos bugs que a gente detecta, a solução não é a gente que coloca na mesa. Uma outra pessoa desenvolveu essa solução. A abordagem de pentest é uma abordagem vertical. Ela é um teste específico para atingir um alvo específico ou um desenho específico. Então, o fato de um pentest ser bem sucedido não significa que a empresa está ruim de segurança, e se ele for mal sucedido, não significa que a empresa esteja segura. Então, são abordagens que são complementares, e que você tem que avaliar esse desenho dentro da sua empresa. E aí, na prática, o que acontece? A gente tem o número de incidentes encontrados versus a criticidade, supondo que siga uma curva normal, do lado esquerdo, a gente tem um conjunto mínimo de problemas de segurança que tem uma criticidade extremamente baixa, e que eles podem existir, que não vai acontecer absolutamente nada com a tua estrutura. Do outro lado, oposto, do lado direito, a gente tem o que a gente chama de cisne negro. É aquela situação que você não previu dentro do teu negócio, não previu dentro do teu desenho,
certo? E que ela vai acontecer e ela pode realmente impactar de forma profunda o teu negócio. Mas é uma coisa que não tem como ser prevista, certo? Não tem como ser tratada. Tá? No meio do caminho, a gente tem, no centro, um grande conjunto de vulnerabilidades que podem ser tratadas de forma automatizada. Não é? É o que a gente chama de abordagem horizontal. Tá? Então, a gente pode pegar várias ferramentas, tem várias apresentações aqui, que tratam esse tipo de vulnerabilidade. Mas sempre vai existir um conjunto de vulnerabilidades que as ferramentas não têm condição de tratar. Sempre vai existir, principalmente quando você trabalha em cadeias. Né? Às vezes você tem uma vulnerabilidade média numa aplicação que, unida a uma vulnerabilidade média de uma infraestrutura, causa um rompimento do processo, no sistema como um todo. E aí, entendendo o fluxo de um bug, né, a vida de um bug, né, para existir um bug numa aplicação, tem que ter uma aplicação. Certo? E quando que o risco começa? Quando um bug é inserido. E a gente foca muito quando o bug é publicado. Tá? Então, existe um gap aí muito grande. Tem um exemplo muito claro disso, que foi o bug do SSL no Linux. Foram mais de 2 anos, todo mundo que usa a API da SSL estava vulnerável à abertura do canal de criptografia. Tá? Aí você pensa, não, é só o pessoal que usa Linux. Não, todos os players do mercado pagos utilizavam a biblioteca livre. E durante 2 anos o código aberto, para todo mundo ver, ninguém viu nada. Não é? Então, isso a gente chama de exploração limitada. Quer dizer, a pessoa que inseriu esse problema lá dentro, propositalmente ou não, tá? Ela teve 2 anos para explorar qualquer canal de VPN que tivesse estabelecido no mercado, em qualquer parte do mundo. Certo? Então, a gente tem que entender que, quando a gente sabe que um bug existe, significa que existe um conjunto de explorações que já poderiam ter sido feitas. Existem empresas que trabalham exclusivamente para procura de D0 e venda desse D0 para determinados conjuntos de pessoas para poder explorar esse D0. E aí a gente traz no mercado um grande problema, que é investimento versus crescimento. Tá? Todo mundo aqui trabalha com isso o dia inteiro. Startup virou moda, tem que crescer rápido, né? Tem que crescer para ontem, tem que crescer com o custo mais baixo possível. Vamos ocupar o mercado com qualquer coisa antes mesmo que essa coisa exista. Se isso soa familiar para vocês, é porque a cultura de startup já entrou dentro da empresa de vocês e vocês estão começando a tratar polos de desenvolvimento como se fosse uma startup. Né? E isso é um desenho de mercado. Tá? E aí a gente tem hoje uma procura alucinada por programadores. Eu vi painéis aqui falando sobre esse assunto. Não é? Esse desenho visa ocupar o espaço o mais rápido possível. Tá? E em 100% das startups que a gente conversou, não existia orçamento para segurança. Tá? E por que isso é importante? As grandes empresas que estão presentes aqui têm uma excelente estrutura, excelente maturidade, mas elas trabalham com fornecedores, que trabalham com outros fornecedores. Não é? E essa cadeia, ela é uma cadeia que a gente não consegue monitorar ela hoje com eficiência. Tá? E aí o grande problema do investidor, né, o cara que põe dinheiro na startup, ou põe dinheiro no negócio, ou aloca um recurso para uma BU, é que é o seguinte: qual a diferença entre um sistema com segurança, com pouca segurança e com muita segurança? Para ele, nenhuma. Né? Então, eu posso olhar 2 sistemas e falar assim, bem, um tem menos bug e o outro tem mais bug. E aí? Eu não bato o olho e sei disso. Mas eu sei se uma tela de inclusão ou de relatório está funcionando ou não para que atender o meu cliente e gerar um faturamento lá na ponta. Então, é por isso que segurança não costuma ter budget. Não é? Como que o pessoal trabalha? Vamos considerar que o desenvolvedor tenha dentro do currículo dele a capacidade de desenvolver alguma coisa com segurança. Certo? E aí eu trouxe aqui, eu escolhi 5 aplicações aleatórias, de clientes aleatórios, tá? Sem critério algum. Certo? E olha que interessante, quando a gente faz um SAST, a gente tem aí, entre alto e médio, 30 e poucos % de vulnerabilidade. Geralmente, o alto e médio é aquilo que a gente precisa olhar com mais carinho. Certo? Já quando eu olho o DAST, não é, que é o dinâmico, eu praticamente não tenho nada alto nesses clientes específicos, não é? Mas eu tenho já alguma coisa média que não compromete diretamente a segurança, mas, de repente, associado a algum outro fator, que pode acontecer em algum momento, isso pode trazer um problema.
Então, a gente, em média, tem pelo menos 30% das vulnerabilidades que são encontradas, e aí esse número varia de 3, 15, 20 vulnerabilidades por aplicação a 4.000, que nós já tivemos clientes com 4.000 vulnerabilidades numa aplicação, certo? Depende muito da maturidade da equipe e depende muito do que é tratado dentro do negócio. Quando a gente fala de ataque, eu acho que isso aqui é até meio chover no molhado, né? Mas quando a gente tem um tráfego normal dentro de um ambiente web, nós estamos falando aí de 15 a 20% de coisas inúteis que estão ocorrendo dentro desse tráfego. Certo? Quando a gente passa para um flood, aí o céu é o limite. Não é? E muitas vezes, o que o operador não consegue entender é que muitas vezes o flood não é o objetivo final do processo, e sim um mecanismo de mascaramento do ataque real que tem que ser feito. Então o flood em si, nossa, eu sofri um flood e meu site não caiu. Tá, mas pode ser que no meio daquele flood existia uma tentativa específica de uma vulnerabilidade que você não tinha mapeado. Não é? E isso vem cada vez mais, a gente tem percebido, aqui uma lista de bots automatizados, de bots que vão desde simples coleta de informação a tentativas de exploração de processos de ataque. Então, isso é uma tendência cada vez maior. Mas nota o seguinte, no passado, ali no PPT passado, né, nós falamos que os DAST não tinha praticamente nenhuma vulnerabilidade de alto risco. Né? Por quê? Porque as pessoas aprenderam que as vulnerabilidades de alto risco são geralmente explorações em um passo. Então, as explorações de um passo, a gente está aprendendo a lidar com essas explorações. Mas, à medida que a gente começa a perceber um volume maior de robôs, um volume maior de automatização, a gente começa a perceber também a possibilidade de implementação de ataques de mais de um passo. Tá? E aí, tem sempre aquela máxima da bala de prata. Né? A gente quer comprar alguma coisa que resolva o problema. E a gente sabe que isso não existe. Tá? Não existe produto que resolva o problema. Existe produto que te ajuda a resolver o problema. Tá? E o mercado fala muito em DevSecOps. A gente escuta muito isso. Tá? E aí a implementação de DevSecOps, ela tem que tratar do código, da infraestrutura, da cadeia de suprimentos, que é um ponto novo agora, nesse processo. É novo no ponto de vista assim, de alerta, né? Não que ele não existisse antes. Tá? Adicionar os testes de segurança a uma cadeia já existente, tipo testes unitários e testes funcionais. Tá? Controle de versão de componentes que vêm de fora, container, microserviço e cultura. Ok, gente, eu tenho 160 aplicações na minha rede, metade é feita pela minha equipe, um terço é encomendado do lado de fora, que você sabe quem é que faz para você, tem um terço que você não sabe nem que existia, mas que está funcionando, aí você tem cópia de framework, em cima de cópia de framework, você vai fazer DevOps nisso? Não vai. Não vai fazer DevOps nisso. Ok, DevOps funciona? Funciona? É bacana? Você tem dinheiro para pagar para fazer? Ótimo, parabéns para você. Mas não é a realidade da maioria das companhias. E chuto dizer que dentro da companhia de vocês é perigoso ter coisa que está rodando lá dentro que não está no DevOps e deveria estar. Certo? Então o DevOps é algo a ser atingido, é uma meta, é um objetivo, é um delineador de algo muito bacana. Mas a gente não pode ficar preso a esse conceito. Senão a gente acaba investindo muito dinheiro num conjunto de soluções para atender um conjunto, um ABU específico, um conjunto de coisas da empresa e esquece todo o resto. Né? Quer dizer, a aplicação com 4.000 vulnerabilidades estava no mesmo ambiente da aplicação que tinha 3. Como é que a gente resolve isso? Né? E aí, o que acontece? As 10 mais estão sempre aí para sempre. Tá? Então, a gente sabe o que é o problema. Ninguém aqui vai fazer uma palestra de SQL Injection, pelo amor de Deus. Isso tem 15 anos, isso tem 20 anos. Né? Então a gente sabe quais são os problemas. Tudo bem, a gente sabe quais são os problemas e por que a gente não resolve esses problemas. Ou por que a gente tem tanta dificuldade em resolver esses problemas. Né? O outro ponto é onde está o programador. Certo? Essa estatística aí de 530 mil profissionais até 2025, esse número ficou oscilando entre 400 e 800. Tá? Eu já vi várias previsões, certo? É um problema que existe, todo mundo sofre esse problema, nós também sofremos esse problema. Tá? E o que as empresas estão fazendo? Treinando a toque de caixa, colocando solução low-code. Né? O que é solução low-code? É você botar um cara que não sabe programar para programar. Né? É uma solução bacana, que você não sabe o que está dentro, é uma caixa preta que você está colocando dentro da sua empresa. Certo? É bacana? É bacana, mas como é que está a segurança disso? Né? E aí,
esses cursos de programação que estão saindo agora, faculdade não sei da onde, com 400 vagas de graça, está formando que tipo de profissional? Não é? A gente sabe a dificuldade. E mais, o profissional de segurança da informação dentro da equipe de desenvolvimento, cara, na equipe de infra já é difícil. Na equipe de desenvolvimento, então, é um desafio. Tá? Um desafio que não existe uma fórmula para ele. Tá? E as empresas acabam sempre focando muito, como eu comentei no início, naquilo que é óbvio. Né? Só que o desenho, assim, a coisa vai muito mais além do que a tela de login. Tá? Tem situações de aplicação onde a gente testa ali até a tela de login inicial, fantástica a segurança, está tudo funcionando, infraestrutura maravilhosa. A hora que você loga com o login da secretária, acabou. Acabou tudo. Não é? Então, você tem aquela falsa segurança de que está tudo funcionando, porque você tem ali um front-end inicial que bloqueia a maioria dos ataques, mas na hora que você entra, a coisa muda. Né? E aí é por isso que o roubo de credenciais aumentou muito. Tá? A gente tem credencial sendo vendido a R$150. Tá? Esse é o preço de uma credencial de alguém dentro de uma rede. Tá? E aí você tem pouca atenção para as aplicações internas. Né? Você tem todo mundo ali colocado dentro do mesmo segmento. Certo? Porque o cloud ele só mudou aonde os servidores proliferam. Né? Parece que é igual coelho. Antigamente, você abria uma sala, colocava 10 servidores, você passava 2 semanas, tinha 20. 3 meses depois, tem 40. O cloud agora, passa 2 semanas, tem 50, passa 3 meses, tem 80, e aí daqui a pouco você está tratando com 500 servidores dentro da rede. Né? E aí o que eu trago aqui, uma reflexão, é que é o seguinte, a gente precisa colocar o pé no chão. Ah, não, então eu vou jogar meu DevOps fora? Não, em hipótese nenhuma, não estou dizendo isso. Tá? Mas a gente tem que começar a olhar para as coisas com a realidade que elas são. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que foi falado aqui, eu gostei muito do painel, é que, assim, qualquer coisa que envolva disciplina e organização, a nossa cultura realmente deixa muito a desejar. Né? É uma luta isso. Tá? E a gente nunca vai ter recurso suficiente. Certo? E a empresa tem que aprender a olhar para essas coisas e ser criativa na hora de resolver o problema. Não adianta eu focar, como eu falei, nas 10 principais aplicações e esquecer as outras 80. Não adianta eu baixar um controle de protocolo freeware no mercado, colocar um framework para rodar dentro da minha empresa para poder rodar o controle de protocolo e colocar isso dentro de um ambiente onde tem outras coisas que têm valor para a companhia. E esse framework está ali há 5 anos, 10 anos parado. Né? E aí, o ponto que eu queria trazer para o pensamento é que é o seguinte, a maioria dos problemas de segurança, desenvolvimento de software, tem muito mais a ver com as pessoas do que com qualquer ferramenta que você venha adquirir. Tem gente que não vai gostar muito disso que eu estou falando aqui. Mas a realidade é essa. Tá? E o segundo ponto é, faça qualquer processo de gestão de conhecimento junto à equipe. Gente, é qualquer coisa que você aprendeu na faculdade, tá? Vai funcionar. Não é? Você monta o processo, avalia, executa, testa, avalia ele, volta para o início novamente. Tá? Então, o que significa isso? Se eu tenho um grupo de desenvolvimento, um spin-off ou alguma coisa nesse sentido, que tem uma certa facilidade de trabalhar com um desenho, é muito melhor você adaptar o seu processo àquele desenho do que você querer impor o processo para aquele grupo. Né? Que nem sempre o que funciona num grupo vai funcionar no outro grupo. Tá? Segurança tem que ser continuada, isso aqui é água mole em pedra dura, tem 20 anos que a gente fala isso. Né? A mudança do mindset e educação das pessoas, e a gente precisa identificar dentro da equipe de segurança os caras que gostam, presta atenção, os caras que gostam de fazer segurança. Não adianta pegar um super programador, agora você vai cuidar da segurança da aplicação, se ele não gosta de fazer segurança. Tá? O cara da segurança é aquele cara que chega sexta-feira, 5 da tarde, olha para a galera e fala assim, e aí, vamos aplicar um patch? Esse é o cara de segurança. Faz isso na tua empresa, lá na equipe, no chão de fábrica. Os caras vão olhar para você, torcer o nariz. Que isso, sexta-feira, 5 da tarde, aplicar patch? Você está doido? Se isso para de funcionar, eu vou ficar aqui no final de semana. E a cerveja, sábado, com churrasco. Né? Então, o mindset do pessoal de segurança Ixi, já acabou o tempo, gente, desculpa. Bem, cuidados técnicos, né, de identificar a vulnerabilidade do próprio código, dos códigos de terceiros, né, principalmente dos componentes abertos. O pessoal do desenvolvimento copia muito e cola.
copia muito e cola, tá? Muito, muito mesmo, tá? E trazer o pessoal da infraestrutura para a discussão. É incrível como o pessoal de desenvolvimento não conversa com o pessoal de infra, tá? Em todos os aspectos do processo de segurança do desenvolvimento de software. Olha que coisa louca isso, não é? Tá? A cultura aqui, no caso, é a cultura da companhia, tá? Então a gente tem que trabalhar também a cultura da companhia, porque segurança é inimigo de prazo. Segurança é inimigo de prazo e de recurso. Então você vai ter que administrar isso se você for pensar em ampliar essa estrutura dentro da tua empresa, né? Então, por onde a gente começa um processo, né? Identificar os interessados no assunto, tá? Tem que ter um guru dentro da equipe, se não tiver, contrate, certo? Uma pessoa que fala bem, que gosta disso, que gosta do assunto, envolver os C-Levels, todo mundo já falou, né? Desenvolver um processo de SDLC, né? Começar pequeno. Quem ainda não começou ou está numa área da empresa que não tem experiência, começar pequeno, tá? Aprender com o erro, ir padronizando e, principalmente, montar um bom processo de onboard. Porque programador vai e vem o tempo todo. Tá? Isso é um grande problema. Tá? Criar um ambiente de homologação, de integração. Tá? Identificação de vulnerabilidades. Tem várias estratégias. Eu não preciso ir para uma esteira de DevOps. Eu posso começar pequenininho, individual, posso colocar na esteira, posso colocar só na homologação, né? Posso colocar sempre na produção. Eu posso fazer avaliação de código sem que a equipe de desenvolvimento queira que eu faça avaliação de código. Isso é um ponto importante. Né? Existem equipes de desenvolvimento que não querem que se avalie o código delas. Tá? Outros dispositivos como proteção, WAF, DDoS, cache, né? Tudo de forma continuada e de preferência microsegmentada. Bem, para finalizar aqui tem alguns dos clientes que nossos parceiros já atuaram, né? Meu tempo já foi, eu tive que correr muito nas últimas duas palestras, das duas apresentações. Quem ainda não foi no nosso stand, a gente está com um brinquedo muito legal lá de realidade virtual, tá? Para bater um pênalti, etc. Quem for lá vai ganhar de presente uma pesquisa na Deep Web dos seus dados privados. Tá certo? Não é sorteio, é só ir lá e vai ser sorteado também uma camiseta da Seleção Brasileira. Tá? E é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado.